Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Mariana Avelar. Ela é professora da PUC Minas Gerais e do IBMEC e é advogada com atuação na área de concessões, PPPs e regulação. A professora Mariana também deu o curso de concessões e PPPs para os nossos servidores aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas em janeiro deste ano. Professora Mariana, obrigadíssimo aí pela sua participação e por topar conversar conosco. Eu que agradeço, Maurício, é um prazer imenso, sou fã do Pod Contas, sou fã, é muito legal estar aqui nesse momento para trocar algumas ideias com você e com os ouvintes. Ótimo. Então vamos lá, vamos aqui a um primeiro ponto que eu separei para a gente conversar e tem logo a ver com a nossa atuação aqui dos Tribunais de Contas e também com a atuação de uma outra área que é de sua especialidade, que são as agências reguladoras. Esse é um tema que eu particularmente tenho lido um bocado aí sobre um debate desse assunto, tem alguns temas polêmicos aí sendo debatidos no cenário em cenários locais, mas também no cenário nacional, que é a atuação dos tribunais de contas em relação às agências reguladoras, né? Como se dá essa atuação? Então, se por um lado a gente conversa muito sobre o fato dos tribunais de contas não deverem substituir os gestores públicos, né? Então, se um gestor ele toma uma decisão, o tribunal vai realizar ali o controle, mas ele não pode chegar para o gestor e falar, não, você não faz A, faz B, porque B é melhor, assim, simplesmente substituindo, né, a discricionalidade do gestor. Por outro lado, o tribunal também não deve substituir aí a agência na área de regulação, né? O tribunal não deve ser uma super agência reguladora. E esse também é um debate bem presente no dia de hoje. A gente lê às vezes na área de transportes, né? Essa é uma área que tem bastante polêmica aí, recente. Então eu queria saber da senhora aí, da professora Mariana, como você vê essa questão? Perfeito, tema polemicíssimo, né? Ele está muito longe de ter um consenso hoje na doutrina. A gente não tem, até o presente momento, uma manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal. Acho que está muito na mão deles, como que isso vai acontecer, qual interpretação vai prevalecer. E essa polêmica, ela acontece em duas camadas, né? A primeira, que é mais evidente, que é da própria competência, existe ou não competência para agir nesse sentido, e em que medida, em que intensidade esse controle vai acontecer. Então, em relação à competência, a gente tem autores que vão dizer que o controle que o Tribunal de Contas ele é limitado à função administrativa, porque as agências reguladoras elas têm uma autonomia que não permite que o Tribunal de Contas entre nas questões técnicas. E, de outro lado, a gente vai ter algumas posições que são mais amplas, que vão entender ler a Constituição, né, ler o 71, ver a competência dos tribunais de contas lá e vão entender que existe sim uma possibilidade de um controle mais amplo, desde que não se substitua a função regulatória, a decisão regulatória, pela decisão do Tribunal de Contas. Então, eventualmente, por exemplo, se houver algum desvio, o Tribunal de Contas ele vai invalidar um ato regulatório e aí vai ser expedido um novo ato regulatório de acordo com essa recomendação, por exemplo. Isso tem a ver com o segundo crivo, que é a medida do controle. Em que intensidade que isso vai acontecer? Eu gosto bastante de uma posição do Carlos Ari, do Jacinto Arruda Câmara. Vocês já receberam o professor Carlos Ari aqui, né? Então, talvez ele até já tenha falado disso antes. Eu gosto muito da posição dos dois, acho que são dois dos maiores nomes que estão estudando isso hoje em dia, e eles falam que o controle de legalidade ele recai sobre a gestão financeira, em sentido amplo. A gestão, o controle dessa gestão, ela acontece numa fiscalização operacional para fim de emitir recomendações. E esse ponto em que eles tocam
aqui a partir dessa recomendação, a gente entra talvez a maior polêmica. Qual que é o grau de vinculabilidade, de enforcement dessas recomendações? Elas são obrigatórias? O que acontece se o gestor não responder? E para tratar dessa questão, eu queria fazer aqui uma dica de bibliografia, que é um artigo que foi escrito pelo professor Floriano de Azevedo Marques Neto e pela professora Juliana Bonacorsi de Palma. Um artigo chama Diálogos Fora do Esquadro, Controle das Agências Reguladoras pelo Tribunal de Contas da União. Nesse artigo eles vão estudar como que esse tema da competência operacional dos tribunais de contas em relação à agência reguladora, ele fugiu um pouquinho do esquadro. Isso é muito interessante. Quando a gente pensa historicamente, qual que eram as competências dos tribunais de contas, elas estavam muito relacionadas às questões orçamentárias, mais clássicas, né? Desde a origem dos tribunais de contas no Brasil. Mas a nossa Constituição de 81, ela trouxe, sem dizer como funcionaria, uma competência extra, que são as competências operacionais. Como que essas competências operacionais vão acontecer, em que medida que elas vão acontecer, isso aí é o caldo da nossa polêmica. Como existe um vácuo normativo, quem que foi dizendo o que significava isso? Os próprios tribunais de contas, sobretudo o TCU. O TCU ele se inspirou em várias questões de governança, de desenho de padrão de controle, sobretudo do INTOSAI, que é o International Organization of Supreme Audit Institutions, e foi colocando uma série de regulamentações, manuais de auditoria operacional. E esses manuais eles foram aos poucos criando um certo enforcement, uma certa vinculação a essas decisões. Porque pelo medo de desviar da recomendação dos tribunais de contas nas auditorias operacionais, as agências começaram a obedecer. E isso gera um déficit democrático, muitas das vezes, no desenho dessa regulação e uma vulnerabilidade em relação a essa autonomia técnica que a agência deveria ter. E aí, como diz o meme, aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo da gente ter algumas questões que não estão bem endereçadas. E aí, nesse artigo, os professores eles vão falar sobre, de lege ferenda, uma possibilidade de a gente tentar mudar o debate, o foco do debate, do se pode ou não pode, para tornar o debate mais maduro, considerando que o artigo 71 da Constituição ele fala dessa competência operacional, a gente tem que ter regras de jogo para a governabilidade. E aí eles sugerem 3 respostas normativas que eu acho até hoje o trabalho que melhor endereçou esse tema, porque ele é propositivo, A gente para de brigar, pode, não pode, contra o Tribunal de Contas, a favor do Tribunal de Contas, e passa a amadurecer o diálogo para a cooperação institucional, que eu acho que é esse que tem que ser o foco da gestão pública que constrói. Acho que esse que é o nosso dever cívico hoje em dia. E aí o que eles vão falar? Reforma constitucional para estabelecer o modo com que vai interagir a agência com o Tribunal de Contas. Por quê? Agências reguladoras, elas não estavam muito no radar do Constituinte, a época que a Constituição veio ao mundo. Embora a gente tenha essa possibilidade, as agências elas são constitucionais, mas a gente não estava prevendo essa figura. Foi uma introdução que se concretizou na década de 90 com reformas administrativas que mudaram a lógica de organização da administração que inspirou o Constituinte. O Constituinte estava muito naquela visão burocrática de uma administração pública unitária, muito focado naquele desenho do Decreto-Lei 67, Decreto-Lei 200. Então, a gente pode pensar numa reforma constitucional para atualizar a Constituição e estabelecer na Constituição as fronteiras do controle de um modo geral, não só para a agência reguladora. Segunda coisa que eles sugerem é elaborar uma nova lei orgânica para o TCU, para que essa lei orgânica, a partir de um processo legislativo democrático, com participação social, com o Congresso ali mediando esses interesses, a gente possa dizer quais competências são essas, para que não seja também um cheque em branco em favor dos tribunais de contas. E a terceira seria uma orientação normativa de como esse controle vai acontecer pelos tribunais de contas e que essas normas, elas prevejam uma democracia processual, ou seja, eu vou ter um rito de processo administrativo normatizado e que vai ser orientado pelas boas práticas de decisão administrativa, sobretudo aquelas que hoje estão
cristalizadas na LINDB. Então, eu vou fazer uma análise de impacto regulatório, eu vou ter uma devida motivação, eu vou ter audiência pública, consulta pública, eu vou dar espaço ao gestor para explicar por que ele não considera adequado cumprir daquela forma ou para que ele consiga justificar num foro qualificado o porquê da sua decisão regulatória. Então, falei demais. eu coloquei aqui alguns parâmetros que eu acho que são legais para essa discussão. Eu acho que a gente foi nos dois extremos do pêndulo e agora é hora de construir o justo meio. Acho que esse é o momento e espero que o STF, junto com essas possíveis modificações legislativas, nos guie aí nesse sentido. Interessante. Realmente, esse debate sempre acontece também no âmbito interno dos tribunais de contas. Sempre houve, por um lado, essa crítica de que há, de certa forma, algumas vezes essa substituição do gestor, essa substituição nesse caso do regulador, e por outro lado a gente também vê a crítica de que há muitos desvios, muita gestão eficiente, há déficit de planejamento, né? As decisões dos gestores não são, muitas vezes também não são as melhores, né? E há também corrupção, então há uma série de críticas dos dois lados mesmo. Eu acho que é interessante ver um certo debate sobre essa questão, sobre como resolvê-la de uma maneira institucional mesmo, né? Um ganho institucional. Eu acho que, pelo menos uma coisa que eu acho positiva, né, de maneira geral, dentro dos tribunais de contas em relação à administração pública de maneira geral, é a preocupação com a governança, né, e com a colegialidade. Eu acho que esses duas coisas são muito importantes e em muitos outros órgãos a gente não vê tanto essa preocupação, né, porque a governança é importante porque tende, pelo menos, a mitigar erros e a contabilidade também, por um lado, mitiga erros, você ouve as pessoas internamente, mas também você dá maior segurança jurídica. Se você toma decisões apenas monocráticas, aquela decisão ela pode ser revertida, né, no futuro. Então, aí, quando você fala de uma decisão muito importante, né, isso é problemático. Então, eu vejo que os tribunais de contas têm esse costume de tomar decisões mais colegiadas. Isso também é algo importante do ponto de vista da governança interna. Por outro lado, tem também essas críticas, eu não ia deixar de debatê-las, porque eu acho que parte dessas críticas é justo, às vezes, então é bom debater para tentar resolver. Os tribunais de contas têm uma posição, uma legitimidade que poucas instituições têm no Brasil. Isso fez com que eles assumissem frentes de resposta a problemas sociais graves, como a corrupção, como a ineficiência administrativa. A gente tem que ter cuidado para não errar a mão, porque senão a gente deixa de atingir esse objetivo. Acho que essa que é a mensagem, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. E eu acho que essa preocupação grande interna dos tribunais com governança também cria uma cobrança interna muito grande. Eu acho que ninguém mais interessado em melhorar as instituições do que os próprios tribunais de contas, já que o trabalho é basicamente ficar opinando sobre como melhorar as instituições do Então, e aí tem que olhar para dentro também, né? Não só para fora. Tá. O segundo ponto, que é um pouco diferente, né? Mudando um pouco de assunto, mas eu acho que também é um ponto contemporâneo. Eu estou aproveitando essa oportunidade para quase bater um papo, né, sobre esses assuntos de maneira ampla, né? Porque ano passado a gente teve a oportunidade de conversar bastante sobre concessões, PPPs, às vezes sobre regulação também, só que sempre era um tema mais específico, era um artigo, um ponto assim mais, e aqui eu acho que eu estou aproveitando para ampliar um pouco o que a gente debateu ano passado. Um ponto que eu acho interessante de abordar aqui é que, né, nesses últimos 2 anos, 2020, 2021, até o início de 2022, a gente teve a pandemia muito forte, né? E isso causou a demanda de diversos contratos, de diversos serviços foi afetada. Muitas pessoas ficando em casa para se preservar. Por outro lado, também restrições, o próprio governo colocando restrições a movimento de pessoas, né?
fechando comércios, esse tipo de coisa, então medidas bem fortes de restrição, que acaba tirando pessoas da rua, tirando pessoas de, por exemplo, contratos de rodovia, menos circulação, né, por exemplo. Então, assim, vários contratos tiveram aí a demanda afetada e, portanto, o equilíbrio econômico e financeiro da agricultura prejudicado, né? Foi prejudicado devido a essas consequências econômicas da pandemia. Então, a gente tem visto ultimamente esse debate sobre equilíbrio, né? E também eu tenho visto questão também de tarifa, mas também de aumento no prazo do contrato, né? A pessoa tem que ter esse aumento no prazo do contrato para abater essa questão da pandemia. E eu queria saber de você, então, professora, como você tem visto essa questão e como você acha, quais são as saídas que você vê para equilibrar esse grande desequilíbrio que houve nos últimos anos. Uhum. Eu acho que a pandemia ela trouxe assim uma... Não vou falar que ela trouxe nada de bom não, tá? Porque eu não sou dessas de positividade tóxica não. Mas ela trouxe uma lição contratual, né? Que é de evidenciar, de expor a característica de incompletude dos contratos de longo prazo. E isso que você provoca aqui é justamente toca o dedo na ferida, porque as respostas não necessariamente estarão nos contratos. Muitas das vezes a gente tinha eu brinco assim, aquela ilusão de controle, sabe? Que a gente está no controle da situação. No mundo das concessões, isso era muito plasmado na ideia de que a matriz de risco, ela conseguia antecipar todas as situações imprevistas que atingem um contrato. Isso é impossível. A gente até consegue melhorar de um contrato para outro, né? Mas dizer que a gente vai conseguir antecipar, tirando os grandes videntes, etc., eu não consigo imaginar quem pudesse prever que a gente viveria uma pandemia no grau que a gente viveu, né? Mundial, com tanta incerteza, enfim. E com base nisso eu já vejo uma certa abertura por parte da administração pública, dos poderes concedentes, de entender essa realidade. O grande documento que foi pioneiro nesse reconhecimento foi um parecer da AGU para as concessões de transporte e instalação portuária, e autorização portuária. Se reconheceu que a pandemia era um caso de força maior, ou caso fortuito, e que ela caracterizava a área extraordinária para fins de aplicar a teoria da imprevisão. E isso às vezes dá um nó nas pessoas, mas se não tem matriz de risco, ainda vou aplicar a teoria da imprevisão, né? Matriz de risco, ela não consegue regrar todos os riscos, e ela não consegue, com precisão, capturar toda a extensão com a qual um risco pode acontecer. Então, tem situações que elas são extraordinárias, ainda que eu coloque caso fortuito na matriz de risco. O caso fortuito pandemia, ele foge do horizonte de previsibilidade. E esse parecer, ele reforça muito isso. O concessionário, ele vai assumir uma série de riscos ordinários, inclusive, muitas vezes, ele assume riscos ordinários de demanda, mas que é comum, até considerando a impossibilidade de dar uma resposta para certos riscos, que o poder concedente acabe assumindo esses riscos que são muitas vezes imponderáveis, né? E a pandemia, muitas das vezes, ela vai se caracterizar como sendo esse evento, né? E aí, nesse contexto das conclusões desse parecer, eles fizeram duas ressalvas, que o fato de abstratamente se reconhecer um direito ao reequilíbrio não significa que, em concreto, eu tenha o direito à indenização, porque, obviamente, eu tenho fases para aferir, né? Eu tenho que ver se houve um evento que balançou a equação econômica contratual, eu tenho que verificar se o evento que causou esse desbalanceamento, de quem que é a responsabilidade. Então, eu tenho que sempre olhar o contrato no caso concreto, né? E eu tenho que ver se esse desbalanceamento ele gerou um efeito concreto, né? A questão da demanda nas concessões de transporte, como você mencionou, como esse parecer menciona, ele é muito visível, né? Tanto é que a gente já teve vários pareceres no sentido de que algumas concessões aeroportuárias
teriam, por exemplo, esse direito, dada a impossibilidade física das pessoas usarem o modal. Isso não tem nada a ver com a concessionária. Ela pode ser a melhor concessionária do mundo, porque por barreiras sanitárias as pessoas estavam impedidas de voar, né? Então eu acho que isso aqui é uma coisa importante, que a gente tenha essa sinalização. É importante que os controladores tenham deferência em relação a essa questão, porque existe muito medo nesse contexto de apagão de canetas que os gestores mencionam, né, de que seja questionado essa questão futuramente do reequilíbrio. Quanto aos meios, sobretudo na lei de PPP, a gente tem uma criatividade de meios, uma possibilidade de usar os meios que não sejam legais. O reequilíbrio não necessariamente ele vai ter a ver com um reajuste numa tarifa, né? Ele pode sim, como você mencionou, ser amortizado ao longo do prazo da concessão, que é ampliado, para que eu tenha mais anos para conseguir amortizar aquele investimento. Pode ser que eu tenha uma necessidade tão grande, um desequilíbrio tão grande, que o ideal em termos de interesse público é prever uma indenização, é colocar um aditivo contratual para ter um aporte, porque senão eu não tenho condição nenhuma de continuar com aquele contrato, né? A pandemia nos trouxe até a realidade de pensar assim, poxa, existem contratos que estão irreequilibráveis por questões orçamentárias e por questões do impacto, eu não consigo. Então, às vezes, eu vou ter que ou pensar numa saída digna, não punitiva, né? E pensar na retomada do serviço pelo poder concedente. Isso é uma possibilidade com a devida indenização privada. Ou até mesmo eu vou mudar os padrões de desempenho desse contrato. Eu vou ser menos exigente em relação à performance, ou eu vou, por vezes, mudar o cronograma. E uma série de investimentos que estavam lá para acontecer daqui a 1, 2 anos, eles vão acontecer daqui a 5, daqui a 10. Ainda que isso não seja o ideal em termos do melhor serviço, hoje, por vezes, é esse tipo de medida que vai continuar tornando o contrato viável, né? A gente tem que ter uma consciência de que existe liberdade para identificar. O gestor tem que ter essa liberdade de identificar qual a melhor forma de reequilíbrio no caso concreto, de acordo com o que prevê o contrato, a legislação, e que essa identificação ela tem que considerar a necessidade do serviço hoje e as possibilidades que a administração tem em suas mãos. Acho que é isso que eu tenho para acrescentar nesse assunto. Verdade, né? Essa pandemia não foi algo nada trivial, e solucionar todos os problemas que ela causou em diversos setores, né? Também não vai ser nada trivial. Tem que ser um pouco criativo às vezes, né? Botar a cabeça para funcionar e pensar que a saída não é uma saída de 5 anos atrás, né? A mesma saída, é um pouquinho diferente. O impacto foi bem maior também. Então, realmente, é bom pensar sobre isso. Mas eu acho que você deu um panorama interessante sobre as possíveis saídas. E falando ainda em concessões PPPs, assim, deixa eu aprofundar um pouquinho, tem um ponto que a gente sempre, quando lê sobre o assunto, a gente vê. A União foi pioneira, né, já desde o início, assim, fazendo muitos projetos, alguns grandes projetos, né, de concessão de PPPs, já há muitos anos. Em termos estaduais, já tem uma heterogeneidade, né? Alguns estados têm muitos projetos, aqui no estado de São Paulo a gente tem muita coisa, acho que em Minas Gerais também tem referência em algumas áreas aí também, nessa área de concessões de PPPs. Porém, outros estados começaram um pouco mais tarde, mas a gente tem diversos estados aí com bastante projeto agora, está saindo cada vez mais. E há um tempo, assim, atrás, uns meses atrás, a gente teve aqui o professor Carlos Alessandra, que é uma referência aí nessa área do direito administrativo, e ele estava comentando como os municípios têm aumentado também as suas concessões de PPPs, e ele vislumbra que essa vai ser uma tendência agora, né? Como na União, em muitos estados essa questão já está mais ou menos consolidada, né? A União agora já até está renovando alguns contratos de concessão. Esses contratos são bem longos, está renovando um contrato bem longo, está outro contrato bem longo. Você já está numa nova fase aí. Já alguns municípios que nunca fizeram, já estão querendo fazer. E uma área que a gente comentou, por exemplo, é a questão de parques, né? Concessão de parques. A gente tem aqui em São Paulo o parque mais famoso, o Ibirapuera, foi concedido, né, iniciativa privada.
E apesar de que nós temos muitos parques, né? Eu até falo, tem amigos de fora que quando vem aqui para São Paulo, e Ibirapuera, eu falo, olha, dá pra gente ir assim, mas o parque mais perto aqui, que eu recomendo, é o Vila Lobos. Tá? Sempre recomendo o pessoal o Vila Lobos, que é um parque bem legal. Tem vários parques, São Paulo tem muitos parques. Aclimação. Aclimação, claro, Buenos Aires, tem o Parque do Povo, tem muitos parques legais, muitos parques bons. Mas o pessoal de fora só conhece o Ibirapuera. Mas é bem legal que o Ibirapuera já foi conseguido, vamos ver se os outros vão aí também, tem bons projetos para os outros parques aí também. Mas aí, no ponto era esse, assim, os municípios estão querendo entrar forte nessa área, né, concedendo diversos serviços públicos, e um deles aí, por exemplo, essa área de parques. Então, eu queria ouvir de você, professora, quais áreas, então, você acha que representam as melhores oportunidades de desenvolvimento dessas parcerias aí? Setor público, setor privado. Eu acho que são... Ai, desculpa. Não, pode seguir. Eu acho que tem 2 grandes vetores que já estão em curso. O primeiro, parques é uma coisa muito interessante, né? Mas além dele, o setor de saneamento, por conta do novo marco legal de saneamento, que deliberadamente quis ser um marco para incentivar investimentos privados, para regularizar a prévia licitação e concessão dos serviços de saneamento. Mas a gente tem também, e aí tocando no assunto dos parques, as chamadas infraestruturas sociais, né? A gente tem a oportunidade de pensar nas escolas, PPPs de saúde, PPPs de iluminação pública, né? Ainda as PPPs de iluminação pública correspondem ao maior volume de projetos de serviços de interesse local, né? Tocados por municípios. Saneamento está chegando junto. Então, assim, hoje, em termos de o grosso de projeto que a gente vê, é sobretudo iluminação pública e saneamento, né? E aí, para os municípios que já estão vendo essas realidades se consolidando, com boas oportunidades de investimento, a recomendação que eu dou é se prepare antes de fazer o projeto. Comece a fazer o dever de casa, a entender qual é o substrato mínimo de governança que eu tenho que ter para fazer um bom programa de PPP, quais são as necessidades em termos de autorizações, né? Entender um pouquinho qual é o processo da concessão ali na lei de PPPs, na lei 8987, inclusive ver se tem que ter diálogos com o poder legislativo, porque muitas leis orgânicas, elas demandam que exista autorização legislativa para fazer uma concessão. Isso trava vários projetos, né? Pensar quais são os requisitos para acessar créditos públicos para fomento. A estruturação de projeto, por exemplo, iluminação pública, existe a Caixa e o BNDES fomentando a estruturação de vários projetos. No caso da Caixa, tem as regras lá do FEP, que é um fundo especial muito focado em saneamento e iluminação pública. Então, são áreas que estão aí gerando bastante movimentação, uma necessidade de amadurecimento por parte dos gestores municipais, né? E em alguns municípios, como aí, município de São Paulo, a gente tem companhias como a SP Parcerias, que estão dando esse suporte aos entes para estruturar uma carteira de projetos consistentes, né? Porque o custo de você fazer uma concessão e nunca mais fazer é que você está fundando recursos e uma expertise pública sem replicar, sem fazer uma carteira verdadeiramente virtuosa. Então, acho que essa é uma outra oportunidade, além dos tipos de objeto que estão aí em voga. Interessante, essas 2 áreas aí, eu acho que essas daí são em larga escala, né? Porque todos os municípios têm esses 2 serviços aí de saneamento como dois os mais importantes aí, né? Essa área de saneamento, então, assim, a área que o Brasil estava para trás há muitos anos, né? E precisava dar quase uma revolução, e é isso que parece que está sendo prometido para os próximos anos, né? Quando eu começava sobre esse assunto na faculdade, sobre saneamento, como era um serviço que era, sei lá, acho que no pico chegou a 60% da população, na onda que era 50% alguma coisa, ou seja, e a gente pensa que assim, eu sempre tive saneamento, meus amigos sempre tiveram, então assim,
é um outro grupo de pessoas que não têm assistência, pessoas bem vulneráveis, mais vulneráveis. Né? Então, são bairros inteiros. Né? Se meu bairro inteiro tinha saneamento, tinha um outro bairro inteiro que devia ter, né? Vai ser quase metade. Né? Então, você tem que correr atrás desse prejuízo aí, porque não é possível, aquela coisa, questão básica de saúde pública, né, e de direitos até humanos. Da dignidade mesmo, da pessoa humana. Com certeza. E eu também achei bem interessante você mencionou as ter parcerias. Eu particularmente sou um grande fã lá do trabalho do pessoal, acompanho muito o que eles fazem, né? Já chamei aqui, convidei alguns colegas para vir o podcast, o Rogério, a Maíra, a sua xará Mariana lá também. Pessoal muito bom, muito capacitado. Então eu sempre estou do lado dos projetos. Sempre um projeto novo, eu chamo para vir conversar. Então normalmente quando a gente conversa, o projeto está terminando de ser desenhado, próximo de publicar, e você acabou de me dar uma ideia, Cruz. Acho que eu vou chamar para a gente bater um papo e avaliar o programa aqui no podcast, se deu certo, como deu certo. Eu acho que o município de São Paulo tem essa grande responsabilidade também, né? O ser o maior município do Brasil acaba sendo uma vitrine para muitos projetos, né? Então, muitas vezes as pessoas observam o que São Paulo faz para se inspirarem ali na sua localidade e adaptarem um tipo de projeto lá. Então, acho que é muito interessante ter essas parcerias aí. BH também tem, né? BH também tem uma... Tem, PBH Ativos. Vários amigos lá, beijos para todos. Legal. E tem também no estado de São Paulo, para não esquecer de mencionar. Os meus amigos aí do estado de São Paulo têm a estruturadora, tem uma subsecretaria de parcerias. Marina Zago foi uma colega de trabalho de muitos anos, está lá atualmente. Acho que é uma pessoa legal para vocês chamarem. Legal, opa, vou pegar o contato, sim, com certeza. Aceito dicas. Mas vamos para um último ponto, professora, o último ponto que eu queria trazer aqui da nossa conversa. E justamente aqui em São Paulo também é um exemplo disso, mas tem muitos serviços, né, que são prestados em parcerias com a iniciativa privada. Então, claro que tem as figuras jurídicas diferentes, né, concessão, PPP e outras parcerias, por exemplo, no âmbito de organizações com a sociedade civil, né, organizações sociais, na área de saúde, educação, o pessoal até chama de PPP social. A gente tem muitas parcerias aqui em São Paulo e parece que cada vez mais governantes ao redor do país, independentemente de partido político, né, de visão ideológica, vão chegando à conclusão que para aumentar a capacidade do Estado em fornecer serviços públicos de qualidade, essas parcerias são algo muito, muito importante. Ainda mais a gente vem de uma crise fiscal longa aí já, né, que começou aí na ponta de 2015, assim, mais ou menos, a gente começou e assim, a gente melhora um pouquinho um ano, mas volta a apertar no outro. Quando parecia que ia voltar a melhorar, vem pandemia, a guerra, e agora então assim, sempre tem um problema assim acontecendo, mas parece que cada vez mais chegou a essa conclusão. Então vamos fazer uma parceria com o setor privado ajuda a gente a ampliar essa nossa capacidade de investimento, de atendimento à população. No âmbito, então eu queria saber que se no âmbito das concessões e PPPs, se há ainda alguma área que é pouco explorada e essa modelagem específica, né, essa estrutura de concessões e PPPs teria um potencial de fornecer bons resultados. Eu já imagino que saneamento é uma das principais, né, que está revolucionando. Mas queria saber também... O saneamento, acho que ele já venceu a barreira, ele está mais naquele bloco de potencialidade concreta já. Mas a gente tem um triozinho, eu brinco que são os incompreendidos, é o trio dos incompreendidos. É presídio, escola e hospital. São os que a gente tem mais resistência. E acho que a raiz dessa resistência ela vem de entender a PPP de uma forma lata e pouco técnica. De achar que PPP é sinônimo de privatização e de retirada do Estado de um certo serviço que é tido como essencial, como fundamental para a dignidade das pessoas. E não é o que isso significa. A titularidade do serviço
é pública, o Estado continua sendo o titular, seja, né, na figura do município, do Estado, da União. Não existe essa transferência, né? O Estado não está saindo de campo, ele está chamando um colega e ele ainda está com o apito na boca, né? Quem faz a fiscalização, quem vê se o privado está performando, quem tem essa competência é o Estado. Por que a gente tem isso mais difícil em serviços que são muito importantes e delicados? A gente tem uma visão, às vezes um pouco tacanha, sobre delegabilidade, entender que certas questões seriam indelegáveis, mas sem refletir o que é o núcleo dessa indelegabilidade das funções do Estado, sobretudo quando a gente mexe com o poder de polícia, né? Então, nos hospitais, a polêmica que hoje a gente ainda vê é: eu posso conceder a manutenção, ok, mas eu posso conceder a prestação do serviço médico, que é colocar o que eles chamam de bata branca, ou só bata cinza, né, que é a manutenção, limpeza, catering, a parte de hospedaria, vamos dizer assim, né? Na questão dos presídios, óbvio, tem questões que, pela nossa legislação, que envolvam contato e restrição de direitos do preso, é sim algo inerente ao Estado que ele não pode delegar. Mas será que a questão da operação do presídio, a gente tem aqui em Minas um case de sucesso, né, de delegação dessa atividade. Até mando um beijo para minha amiga Renata, que está lá na gerência jurídica da concessionária. Um outro ponto, assim, que, tirando esses 3 patinhos feios, não chega a ser um patinho feio, mas é inovador, porque a gente não identificava a PPP como sendo... Estava fora do radar, né? Não é que existia uma resistência, mas estava fora do radar. As PPPs para moradia social, né? Então, ao invés de pensar no Estado só como um fomentador do crédito para moradia, ele se envolve de forma mais intensa na estruturação desses projetos, né? PPPs urbanísticas aí para cidades. A gente tem também uma discussão que está crescendo sobre negócios de impacto social na administração pública. A onda do ESG, ela veio para ficar, né? São questões aí que são relevantes. No âmbito do saneamento, existe um patinho feio no âmbito do saneamento, que é resíduos sólidos. A gente está começando a surgir essa carteira de PPP de resíduos sólidos, considerando questões que não são só ambientais, mas que são sociais também, né? São muitas frentes que a gente pode explorar pensando no resultado do serviço, na qualidade do serviço para o usuário, sem que o Estado se apequene, sem que ele esteja ali entregando aquele ativo para um terceiro explorar conforme o seu melhor interesse, né? A PPP, ela tem uma estrutura de governança que permite à administração pública ficar com a rédea, né, desse serviço. Então, acho que a gente tem aí boas perspectivas, muitas coisas ainda em discussão, muita coisa para aprender. Eu vejo que, nos últimos tempos, a carteira dos grandes estruturadores brasileiros, BNDES, Caixa, sobretudo, tem se diversificado. A infraestrutura social, ela existiu no passado de forma muito pontual, agora está ficando mais robusta, né? Então, acho que a gente tem essa potencialidade aí para o futuro. Ótimo, eu acho também que essas áreas são muito, muito importantes e, de fato, a gente tem aumentado muito a nossa atividade nelas, né? Essa área tem ganhado protagonismo muito interessante. Realmente tem casos de sucesso, a gente conversou aqui em alguns episódios sobre alguns desses tópicos e é muito bom ver como eles estão sendo transformados com essas novas ideias, né? Que realmente vai ser um momento de crise fiscal, que o Estado não consegue investir. Você pensar que somente o Estado sozinho vai fazer vai prestar todos os serviços que a população precisa, às vezes é muito difícil, você fica preso e não consegue sair. Enquanto em alguns desses setores já há parcerias dando certo, né, e podem inspirar outros setores. Eu acho que em Minas Gerais eu já tem alguns casos interessantes aí sobre esses sítios, né? A gente até tem interesse até em conversar mais sobre esse assunto. E tem esses outros, a gente conversou também com o
Diego Tafur, que é da Companhia Paulista de Parcerias, sobre essa questão da bata branca, da bata cinza, da saúde. Sim, então, assim, são áreas muito interessantes e realmente tem um grande potencial no Brasil inteiro ainda, né? E para a gente melhorar aí esse serviço, expandir o serviço, eu acho que essas parcerias vão ser essenciais nesses próximos anos, que a gente vai continuar um pouquinho aí em termos de restrição fiscal aí por mais alguns anos, né? Então, se a gente realmente quiser modificar o patamar desses serviços, as parcerias oferecem uma grande solução. Então, é isso, professora Mariana. Queria te agradecer muito pela reflexão, pela resposta, muito completa, muito boas. Gostei muito do episódio. Gostei muito lá de acompanhar as suas aulas também no curso e muito feliz que você tenha topado conversar conosco para dar uma pitadinha de novo para os nossos colegas aqui, mas também para fora, né? Nossa, a gente tem uma audiência mais especificada aqui, então o seu conhecimento agora vai chegar a mais gente. Queria te agradecer e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Maurício, estou sempre à disposição. É um prazer imenso. Obrigada.